Recentemente, o deputado Luiz Paulo, que também assinou o processo de impeachment contra mim, foi roubado, né, ali no elevado Paulo de Fronten. Ele não tem segurança, o carro dele foi para uma área que é dominada pelo Comando Vermelho e depois foi devolvido. Qual cidadão do Rio de Janeiro tem essa mesma benesse do Comando Vermelho devolver o seu carro com todos os seus bens, devolvendo até as moedinhas que estavam no painel? Você foi governador na chapa com o Cláudio Castro, né? Isso. Como é que tá a tua relação com ele? Boa, ele é seu amigo, você escolheu ele, porque ele ficou no teu lugar, hein, cara? Primeiro, ele nunca foi meu amigo. Eu nunca tive uma relação pessoal com o Cláudio Castro. Eu fiz o convite para ele ser candidato a vice-governador com o objetivo de compor a chapa e poder disputar a eleição. Uma vez governando o Rio de Janeiro, ele exerceu lá o papel dele como vice-governador. Eu dei muito espaço para ele. Eu dei espaço no seguinte sentido, de prepará-lo para a minha sucessão. Esse foi sempre o acordo, mas que aguardasse os 8 anos, né? Infelizmente, ele quis se lambuzar antes de terminar os 8 anos. Em 2019, nós fizemos um trabalho de recuperação da Polícia Militar, da Polícia Civil. O Rio de Janeiro tem um sistema complexo que envolve o crime organizado do tráfico de drogas. O alimento financeiro do crime organizado vai para vários sistemas aqui no Rio de Janeiro. Você tem o sistema que a gente enfrenta aqui no Rio de Janeiro, você pode dividir em alguns grupos. O crime organizado alimenta deputados, alimenta até membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, e o Poder Executivo é a massa de manobra para que o tráfico de drogas possa livremente conduzir as suas operações. Eu quebrei esse paradigma. Quando eu tomo posse como governador, eu não tenho relação com nenhuma facção. E o meu recado foi claro, recado de fuzileiro naval. E está no Código Penal desde 1945. Tá, de fuzil vai ser abatido. Ou, como muita gente diz aí, na cabecinha. Porque é uma ameaça iminente, é uma arma de guerra. Qualquer lugar do mundo é considerado terrorista. E aqui nós temos uma certa leniência de achar que são jovens que se perderam ao longo da vida. Fizeram uma escolha. A escolha de andar de fuzil e enfrentar a polícia. A minha polícia tinha ordem para abater, neutralizar. Como quem está de fuzil não tem outra alternativa senão ser uma neutralização letal, a polícia foi devidamente instruída a agir dessa forma. A Polícia Civil do Rio de Janeiro foi completamente reestruturada. Nós temos problemas, sim, graves, mas nós temos que começar de alguma forma. Então, eu acabei com a Secretaria de Segurança Pública. A Secretaria de Segurança Pública, ela servia como centro nervoso de informações de inteligência para o crime organizado. E tudo era concentrado ali, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, era concentrado na Secretaria de Segurança Pública. Então ficava fácil para o crime organizado obter informação concentrada. Então eu acabei com isso. A inteligência da Polícia Militar no controle ostensivo ficou separada da inteligência da Polícia Civil no combate ao crime organizado. E isso foi o primeiro grande embate, Glauber, que nós sofremos aqui no Estado. Porque o crime organizado percebeu que comigo eles não iam ter nenhum tipo de conversa, seja financeira, seja de qualquer tipo de apoio político. Eu nunca precisei e nem vou precisar de apoio de facção. Não converso com terrorista. Então, o sistema do Rio de Janeiro foi atingido mortalmente. Lembrando que em 2019 nós entramos na comunidade da Rocinha, aliás, na comunidade da Maré, sem dar um tiro, fizemos uma grande apreensão de drogas, porque o Comando Vermelho ali não tinha mais nem munição. Então, para você entender a dimensão da quebra de paradigma que eu trouxe com a minha eleição em 2019. E isso, evidentemente, causou uma série de movimentos. Um dos movimentos foi exigir dos parlamentares que têm envolvimento com crime organizado uma forma de me tirar, de acabar com o meu governo. E o principal articulador da minha saída foi o deputado Rodrigo Bacelar, que foi preso pelo ministro Alexandre de Moraes com claras ações para evitar uma busca e apreensão na casa do deputado TH Joias, que, evidentemente, pelas provas que já foram apresentadas, tem um claro envolvimento com o crime organizado do Comando Vermelho. Então, essa é a realidade que nós estamos vivenciando no Rio de Janeiro hoje. Hoje, o jogo do bicho ficou brincadeira de criança.
O que nós temos hoje de organização criminosa sendo empoderada no Brasil, tanto como o PCC e agora o Comando Vermelho, é algo que está tomando um contorno nacional muito perigoso. E nós temos que enfrentar isso de alguma forma. E eu comecei esse enfrentamento em 2019. Mas já que a gente está falando de segurança pública, você usou alguns termos. Você falou que em 2019 a tua polícia tinha autorização para operar, e aí a gente vai olhar os dados. A gente vê que, de fato, a morte por intervenção policial 2019, 2020 tem um número expressivo, mas 2018 também teve um número expressivo e não era teu governo. Então, essas coisas a gente precisa levar em consideração. Você deu uma informação que na Maré não tinha nem mais munição. Aí eu não te interrompi para deixar você concluir o raciocínio. Qual é a real dessa informação ou é a plataforma política? Não. Porque, assim, difícil imaginar nós fizemos a que a Maré não lá, tinha munição. Nós fizemos a apreensão em 2019 sem dar um tiro. Apreendemos uma grande quantidade de drogas e fuzis sem dar um tiro. Mas isso não é incomum. Ó, por exemplo, o governo federal mandou 1.000 homens da Força Nacional para cá e entrou na Maré e não deu um tiro também. Será que não tem munição? Estou te dando um exemplo, vou te dar outros exemplos. Eu já não posso dizer, não fui eu que conduzi essa operação. Vou te dar outros exemplos. Lá em Belfor Roxo, o prefeito Márcio Canella estava tirando barricada sem dar um tiro também. O Cláudio Castro retirou toneladas de barricada num pós-mega operação sem dar um tiro. A minha pergunta é, eu tenho evidências para desconfiar dessa informação. Você afirma que a Maré não tinha mais munição com base em quê? Pelo fato de não ter tido troca de tiro? Não ou foi porque só isso. vocês tinham não, o que durante mais? o ano de 2019, nós fizemos várias mudanças estruturais na Polícia Civil. Quais? Foi criado o Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro. E foi colocado um grupo de delegados para trabalhar verificando quais as empresas estariam lavando dinheiro. Tá. E a polícia, evidente que eu, como governador, não tenho acesso aos inquéritos. Não é atribuição do governador controlar inquérito da Polícia Civil. Nem deve, nem pode. Mas eu obtinha informações de que estavam em andamento operações contra empresas que estavam lavando dinheiro do tráfico de armas e de drogas. E isso teve uma retração da logística e da operação, principalmente da facção do Comando Vermelho. Razão pela qual, em 2019, nós tivemos uma redução de 20% do número de homicídios no Rio de Janeiro. Se você olhar em 2018, a intervenção foi de 7% a redução dos homicídios. Em 2019, foi de 20%. Nós tivemos um aumento da letalidade policial em decorrência desse trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar especialmente, combatendo o crime organizado e combatendo os fuzis na rua. Então, eu acredito que isso tudo gerou, de certa forma, no crime organizado, um temor da ação da polícia. O Estado passou a ser empoderado. E com isso, com a redução da logística, com a redução financeira, nós tivemos essas operações exitosas, especialmente essa na Maré. Ô Witson, você foi governador aqui no estado, num ano muito difícil, muita gente com uma votação expressiva, muita gente da nossa audiência certamente votou no senhor. Você, quando fala que tá de fuzil tem que ser abatido, você está comunicando com muito carioca, isso foi uma resposta muito clara, tá bom? Eu vou sempre te honrar, onde entender que você está com a razão, e vou sempre tentar trazer o nosso papo mais para a realidade, para uma honestidade, para que a gente realmente discuta os problemas, beleza? Sem dúvida. Para mim tá tudo tranquilo. 2019, cara, você tem toda a razão, como eu disse, né? Foram registrados 1.814 autos de resistência. 2018, 1.534. É um número expressivo também, mas teve um aumento em 19. Em 20, teve redução. Em 21, teve redução. Em 20 teve a pandemia, né? Tudo bem, mas teve redução e depois entra a DPF, tudo aquilo, né? Isso. E 2024... Já não era mais meu governo, né? 2024, Cláudio Castro, só para dar um dado mais recente, apenas 700 autos de resistência. Ou seja, saiu de 1.819 para 700. Nisso você está com a razão, de fato, o teu governo, a polícia trabalhou, né? Agora, quando você fala que a Maré não tinha munição, hoje tem IA, né, cara? E a IA facilita a nossa vida, né? Eu fiz uma pergunta, quantos tiroteios, né, foram registrados em 2019 no Complexo da Maré? 117 dias de tiroteio em diferentes partes da Maré. Então tinha munição. Pode ser. Tinha munição porque... A munição que você pode ter lá... 117 dias. É uma munição que não se sustentava contra uma ação da polícia. Tá bom. Beleza. Porque assim, cara... Tiroteio pode ter 2 tiros, 5 tiros, 10. Agora, tem condições de enfrentar a ação da polícia naquele momento? Não tinha. Tá. Tanto que a gente estava com
redução de roubo de carro. Niterói, em 2019, teve redução do valor do seguro do carro. Roubo de carga, né? Em 2019 era uma coisa absurda roubo de carga. Nós reduzimos sensivelmente o roubo de carga. Eu não tenho aqui de memória os dados, mas muitos empresários me disseram, olha, nós estamos conseguindo entregar nossas mercadorias no Rio de Janeiro. Havia uma visão clara, né, na Zona Oeste, havia uma visão clara. Né, nós combatemos a milícia do Zinho na Zona Oeste, né, ele foi preso em decorrência da nossa investigação. Né. Uma das pessoas que assinam o processo de impeachment contra mim é a madrinha da milícia, a deputada Lucinha, que é do partido do prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes. Então, só para você entender como que o crime organizado se movimentou contra mim. Né. Quem assina o processo de impeachment é a deputada madrinha da milícia, para se empoderar e dizer que o recado estava dado. Quem chegar aqui no Rio de Janeiro como governador e quiser enfrentar o sistema criminoso, a resposta é essa aqui, ó, a gente tira. Então, praticamente foi esse o recado que a deputada Lucinha, denunciada agora no Tribunal de Justiça, por envolvimento na milícia do Zinho. Sim. E codinome dela, madrinha da milícia. Né? E está no partido do prefeito Eduardo Paes. Recentemente, o deputado Luiz Paulo, que também assinou o processo de impeachment contra mim, foi roubado, né, ali no elevado Paulo de Fronten. Ele não tem segurança, o carro dele foi para uma área que é dominada pelo Comando Vermelho e depois foi devolvido. Né? Qual cidadão do Rio de Janeiro tem essa mesma benesse do Comando Vermelho devolver o seu carro com todos os seus bens, devolvendo até as moedinhas que estavam no painel? Então, essas situações é que nos levam a crer que há uma promiscuidade do poder público hoje, e já há muito tempo, com essas facções. Né? E comigo não tinha isso.